Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Bom, é um vídeo ruim de falar, né? Um vídeo difícil de fazer, vídeo de eliminação, né? Não consegui fazer o vídeo ontem, né? Acabei saindo da partida, enfim, né? Contra o Santo André na Neoquímica Arena. Apesar da vitória como foi, né? Da forma como foi emocionante, depois vem um banho de água fria com a eliminação. Vamos falar de várias coisas nesse vídeo aqui, tá, rapaziada? Do jogo, da eliminação, impactos, enfim. Vamos trocar uma ideia aqui realista, tá? Com o maior nível possível aqui de frieza e realismo da situação, tá? Vamos lá. Antes da partida, tá? Eu tinha plenas convicções na classificação do Corinthians até a partida da Ponte Preta. Por mais que muita gente já achasse difícil a situação do Corinthians, ali pré-eliminado e tal, eu achava que daria, porque eu acreditaria que a gente fazendo a nossa parte, né, os 9 pontos restantes, eu acreditava que algum dos outros times pequenos ali ia dar uma tropeçada, né, o Mirassol e a Inter de Limeira em algum ponto. Quando o Corinthians perdeu da Ponte Preta, eu realmente acreditei que ia ser muito difícil o Corinthians passar de fase. Obviamente que a gente corintiano não desiste do bagulho, né, vai torcer, vai apoiar, vai acreditar até o último minuto. Quando o Corinthians vence ontem, né, da forma como foi no finalzinho, e depois o Mirassol vai e perde ainda, né, o jogo deles, eu falei, pô, se a gente conseguir de alguma forma sobreviver essa rodada, né, que a gente já pode ser eliminado, porque uma vitória do Mirassol ou da Inter de Limeira, pô, já era, né, como o que aconteceu. Eu acho que a gente chega na última rodada com chance, e aí vamos ver, né, vamos pra última batalha. Mas não, a Inter de Limeira fez o resultado dela, um pouco mais tarde, né, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. Vamos lá. O Corinthians ser eliminado de qualquer competição é péssimo. Eu acho sempre ruim. O Corinthians joga os campeonatos e ele tem que ir o mais longe possível. A gente nunca vai ficar feliz com o desempenho negativo de um time do tamanho do Corinthians, né, rapaziada? Se tratando de Campeonato Paulista, eu acho um vexame, eu acho ridículo, patético a participação do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Eu vou falar aqui de outros pormenores, né? Porque não é uma simples eliminação, não, tem várias camadas essa eliminação do Corinthians do Paulista na primeira fase, mas a curto modo, né, ali num modo que a gente pode dar uma sintetizada no que é realmente patético, uma eliminação vejatória. Dito isso, rapaziada, esse é o resultado, né, o que aconteceu foi essa eliminação. Eu acho que a gente precisa destrinchar certinho essas camadas para saber onde é que a gente foi eliminado, tá, rapaziada? Eu não vou vir aqui falar que a culpa é totalmente do Mano Menezes. Pô, se a gente tivesse vencido jogos com o Mano Menezes, ele acabou com o Campeonato do Corinthians. Eu sinceramente até hoje, rapaziada, eu tô fechado contra o Oliveira, vocês sabem aqui a postura desse canal. Geralmente quem tá aqui, eu, Léo, Wesley, a gente, na maior parte do tempo, apoia o técnico, a gente prefere um trabalho de longo prazo do técnico. A gente critica sim o técnico, mas demissão de treinador, na minha concepção, nunca é um bom caminho, tá ligado, rapaziada? Mas enfim, a diretoria do Corinthians decidiu mandar embora o Mano Menezes, os resultados não estavam vindo, né? 6 jogos e 5 derrotas. A culpa ia cair pra alguém. Só que assim, rapaziada, a culpa, na verdade, no meu ponto de vista dessa eliminação no Campeonato Paulista, não foi nem do Mano Menezes, foi a culpa da reformulação que aconteceu no Corinthians. E eu nem tô colocando isso como um ponto pejorativo, tá? Ah, Felipe, então você tá falando que não deveria fazer a reformulação? Deveria sim, rapaziada. Os jogadores ali de mais tempo de casa ali, que tava acabando o contrato, a gente precisava mexer um pouco no escopo da equipe para esse ano de 2024, né? Pra gente ter uma margem de crescimento, né? O time do ano passado a gente já tava numa estafa ali, né? Numa barreira final já do que aquele time poderia jogar. E a gente tava com jogadores com uma idade muito elevada. A gente precisava dar uma baixada dessa idade, trazer jogadores com idade um pouco mais mediana, né, para mesclar um pouquinho com os jovens, deixar um outro experiente, pra gente poder ter essa margem de crescimento. Então, assim, para quem acreditou que quando o Augusto de Melo prometeu uma reformulação de 10, 12 jogadores e simplesmente os jogadores do ano passado iriam sair, na qual eu também queria que alguns deles saíssem, ia ficar tudo bem, pô, você é no mínimo desiludido ou não entende porra nenhuma de futebol, né? Uma reformulação de 10 jogadores, 12 jogadores,
requer muito tempo de entrosamento, enfim. O Corinthians ficou aquelas 6, 7 rodadas até o jogo do Santos. O jogo do Santos também. Mas, mano, sem banco de reserva. O Corinthians não tinha 22 jogadores, pessoal. Não tinha. Você pode pegar e falar assim, ah, Felipe, mas o pessoal recebe muito bem. Deveria atropelar os times do interior. Deveria, mas, porra, a gente não tá falando de super craques no Corinthians, né? Em tese eles só ganham bem, mas não são bons jogadores, né? Então, assim, o Corinthians teve que lidar com o Ranieri pra ser zagueiro, tá ligado, mano? Não tinha banco de reserva. Você jogou praticamente o Paulista todo com Fausto, Maicon e Ranieri no meio campo. A opção era o Matheus Araújo, sabe? O Matias Rojas, essa tiriça aí, que a gente não sabe se ele não tava recebendo pra jogar bola, que tipo de pessoa que ele é, ou se ele é fraco mesmo, tá ligado? Então assim, tava difícil, eu boto muito mais a culpa nas circunstâncias, e tipo, cara, é uma reformulação, a gente precisa passar por ela, a gente tava sem jogadores, e quando o time acordou e começou a fazer os pontos aí com o Antônio Oliveira, já era tarde demais, é um campeonato de tiro curto, onde geralmente os times grandes, eles têm uma vantagem por ter equipes melhores, né? Então, mesmo que jogue mal, consiga vencer. O Corinthians não tinha nenhuma equipe. Esse que é o ponto, rapaziada. Acho que essa que é a chave que a galera demora um pouco pra debater. Eu não tô botando a culpa na... Debater não. Demora aqui pra entender a situação. Eu não tô botando a culpa na reformulação, mas por conta da reformulação aconteceu o que aconteceu. Eu acho que as coisas foram como elas tinham que ser, tá ligado? E no final o resultado foi uma eliminação vexatória. Então, assim, essa eliminação do Corinthians, no meu ponto de ver, ela não impacta em nada o Corinthians pro resto do ano. Vai começar o Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa Sul-Americana, já começou a Copa do Brasil. O Corinthians ele tá em margem de crescimento e ele vai precisar crescer realmente, porque o Brasileirão é muito mais difícil, por exemplo, para não brigar por rebaixamento. Acredito que o Corinthians tenha condições de evoluir. Mas o Corinthians acabou de passar por uma eliminação vexatória. Eu acho que isso não tem impacto uma coisa na outra, tá ligado? Eu vi também um pessoal falando que o Corinthians vai ter mais tempo pra treinar e tal, mais tempo de trabalho. Pô, isso é uma baboseira também, né? O Corinthians tem que jogar jogos, tem que disputar torneios, tem que manter a casa cheia, tem que ter jogos na Neoquímica Arena. Não dá pra você ficar um mês sem Corinthians, rapaziada. Me desculpa, é um produto, é um time que, porra, ele necessita estar em campo pra sua torcida. E esse bagulho de treinar pro time ficar bom, isso não existe, né? Os caras vão... Beleza, tem que ter tempo de trabalho, uma semana, 2 ali de treinamento, mas tem que ter jogo, pô. Sentir ali no relvado ali, né, que os portugueses falam, a pressão, né, rapaziada? Então, eu acho que esse que é o X da questão. Foi como tinha que ser. Eu tô nessa, tá ligado? Isso não quer dizer que a gente não possa criticar, que a gente não possa ficar puto, que a gente não possa apontar culpados. Só que é importante você entender o contexto da situação. Eu fiz 10 minutos aqui sem falar da partida, hein, rapaziada. Vamos falar do jogo em si. O Antônio Oliveira veio com a formação que eu entendo que deva ser a titular dele no momento, né? Contra o Santo André, na Química Arena, colocou o Cássio no gol, na lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Hugo. Aí ele, os três meio-campistas, né? O Ranieri de primeiro volante, na esquerda o Maicon, na direita o Garro, né? No meio-campo, né? Na ponta esquerda o Wesley, na ponta direita o Romero e no comando do ataque Yuri Alberto. O Corinthians jogou com a quarta camisa ontem contra o Santo André, né? A camisa bege lá que a fiel torcida que fez, né? Naquela campanha do ano passado, uma camisa linda, né? Ainda bem que o Corinthians está jogando de novo com essa camisa, que ela é muito bonita mesmo, né? Tá fazendo muito sucesso entre os torcedores, por mais que nem todos tenham, né? Porque quem não se lembra aí, mas o Corinthians vendeu como pré-lançamento, né? Quem fez a agendona para comprar a camisa tem, quem não agendou não vende mais a camisa, né? Não sei se vocês vão fazer mais. Mas enfim, cara, primeiro tempo um pouco complicado do Corinthians, tá? Não achei um bom primeiro tempo em si, o Corinthians não tava com muita... Como é que eu posso dizer? Muita velocidade nos passes, estava demorando muito pra conectar o jogo, né? Rodava muita bola, mas sem nenhum perigo, né? Por outro lado, o Santo André também não ofertou nenhuma dificuldade para a defesa do Corinthians. O Corinthians errando muitos passes, né? Teve um momento do jogo, me parece que foi ordens do Antônio, né? Mas o Ranieri estava buscando a bola e aí o Garro e o Maicon subia muito, né? Quem começava a jogadas era o Ranieri ou os próprios zagueiros do Corinthians, né? Não sei qual que foi a intenção do Corinthians, não sei se ele queria afundar o Santo André na defesa deles, né? Mas a questão é que o jogo foi ficando arrastado. O Corinthians ele faz um gol
com o Yuri Alberto, que foi um gol de mão, né? Numa bola parada, que o Garro bate no segundo pau, uma jogada bem trabalhada, né? Eu acho que é o Ranieri, chega no segundo pau, cruza para trás e o Yuri Alberto entra com bola e tudo, mas aí depois o VAR viu que o gol foi de mão. Como vocês sabem, quando o gol é de mão, ele tem que ser impugnado, né? Não tem essa de intenção do jogador, se pegou sem querer. Se o cara que fez o gol, quer dizer, se o cara que pôs a mão na bola for o mesmo que fez o gol, o jogo tem que ser parado, tem que ser marcado falta, né? E recomeçar o jogo dali, porque não vale gol de mão. Bom, o Corinthians seguiu em cima, né, do Santo André e logo na sequência, né, assim, rapaziada, em cima com a posse de bola, tá? Não tava criando chances de gol, tá? O gol sai também numa cobrança de escanteio, a zaga do Santo André corta e o Fagner dá um passe magistral, cara, que passe lindo. Foi um dos passes mais bonitos que eu vi na Neoquímica Arena, tá? Porque ele pega a bola no meio campo, ele chama pra perna direita, eu achei que ele ia virar o jogo lá pra direita, né? Porque era jogada de bola parada, os jogadores estavam todos dentro da área do Santo André. Mas não, ele dá uma fatiada reta, mano, pegando todo mundo de calça curta do Santo André. O Maicon recebe na grande área, mata no peito bem também. Um belo gol do Corinthians, cara, um golaço. E aí o Maicon finaliza, né, tirando do goleiro, na saída do goleiro, e faz Corinthians 1, Santo André 0. Depois desse gol, o Corinthians controlou bem o resto do primeiro tempo e acabou assim. Para a segunda etapa, o Corinthians volta forte, volta em cima do Santo André. Parecia que o gol ia sair rápido, né? O Corinthians estava tocando a bola um pouco mais rápido para poder matar o jogo, mas isso durou cerca de 5, 10 minutos. E depois disso, quem teve a mais posse de bola foi o Santo André. O Santo André veio para cima do Corinthians, né? O Corinthians estava errando alguns passes, não estava conseguindo ter a manutenção da posse de bola. O Santo André teve uma boa chance numa jogada pelo lado esquerdo, né? Uma linda troca de passes entre os caras ali. O cara finalizou, o Cássio fez uma defesa sensacional no chute do Santo André. Aí o Santo André teve uma sequência de escanteios, né? A defesa foi se virando como dava ali do Corinthians. Até então a defesa estava bem, porque a defesa do Corinthians estava tendo dificuldade em todos os jogos desse Paulistão em jogadas de bola aérea, né? E o Corinthians estava saindo bem. Mas não tardou e o Santo André conseguiu fazer um gol de escanteio, né? Antes disso, só citar, o Corinthians fez uma jogada linda que trocou passe, todo mundo da equipe, né? E depois de um cruzamento do Romero, o Yuri Alberto finalizou dentro da pequena área, quase ali. O goleiro do Santo André fez uma defesa, o Yuri Alberto perdeu esse gol, poderia ter feito 2-0 ali. Não fez 2-0, né? O Corinthians. E aí na sequência o Corinthians foi ganhando. Eu vou voltar no gol do Santo André daqui a pouco, tá? Mas na sequência o Corinthians foi ganhando volume de jogo no segundo tempo, né? O Santo André deixou muito espaço no meio campo, né? Eu senti que os meio-campistas do Corinthians não aproveitaram o tanto de espaço que eles realmente tiveram nesse segundo tempo. Às vezes o Garro carregava demais a bola, às vezes o Yuri carregava demais a bola, às vezes o Maicon carregava demais a bola. Uma troca de passes um pouco mais inteligente, o Corinthians poderia ter matado logo o jogo. O Maicon sai substituído entre o Fausto, e aí não perde pressão ali do Fausto, do Garro, né? A bola acaba sobrando no Hugo, ele ajeita e o Yuri faz 2-0 pro Corinthians, né? E aí o jogo parecia que tava ganho, né? O Corinthians abriu 2-0, ficou tranquilo, por mais que tenha passado por aquelas sequências de escanteio do Santo André, a defesa tava se saindo bem, né? Nas rebatidas, e parecia que o jogo tava tranquilo, inclusive o Antônio começou a fazer as substituições, né? Saiu o Wesley, saiu o Romero e entrou o Pedro Henrique. Quem mais que entrou? Entrou o Pedro Henrique e o Coronado como ponto esquerdo, o Coronado fazendo a sua estreia, Pedro Henrique pela direita, o Fausto já tinha entrado, né? E mais pra frente, depois do gol do Corinthians ali, o 2-0, o Antônio colocou o Gustavo Silva no lugar do Galo, aí ele colocou o Coronado de meia, e ele colocou o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto. Deu tempo do Coronado fazer uma jogada com o Garro ainda, né, quando estavam os dois em campo. O Coronado parece um bom jogador, tá? Ele deve jogar ali pela meia esquerda. Ele não é super velocista, mas ele é um jogador bem hábil, tá? Bastante habilidoso ali, ágil, né? Acho que ele vai dar certo no Corinthians, tá? Fez ali um corte no cara, deu um passe e o Garro finalizou mal. E aí, rapaziada, tava 2-0 tranquilão. O Corinthians começou a errar muito passe, né? Na defesa, né? Tanto o Gustavo Henrique como o Félix Torres ali, o próprio Hugo, né? Algumas saídas de bola errada, o próprio Ranieri, né? O Corinthians deu uma desconcentrada sim
na partida, tá? E o gol do Santo André sai num escanteio, né? Do Santo André, quando a gente estava bem na partida, o Yuri desvia sem querer no primeiro pau a bola e o cara do Santo André completa no segundo pau fazendo 2-1. Ainda estava de boa pro Corinthians, pareceu que o Corinthians ia conseguir suportar a pressão, mas continuou sendo muito defasado ali o Corinthians, né? Muito permissível, eu diria, tá? Eu tenho pra mim que a galera dá uma desconcentrada ali, porque o gol do Santo André também sai de uma roubada de bola pro lado esquerdo, não sei se é o Coronado que tá uma brincada com a bola, o GH, não lembro agora, mas aí a bola chega até o lado direito do Santo André, o cara cruza, tem um bate-rebate, a bola pega um jogador do Corinthians, acaba matando o Cássio, e o Santo André empata isso no finalzinho do jogo. Um banhaço de água fria, o Corinthians estava sendo eliminado na sua casa, dentro do jogo, né, rapaziada? Mas aí, o Corinthians não desistiu, né? E aí é que tá, rapaziada. Por isso que eu coloco na conta dos jogadores, tipo, de não ter chegado jogadores, né? O começo ruim do Corinthians. O Corinthians mexeu na equipe com o Antônio Oliveira. Muitas pessoas vão falar que o Corinthians tomou um empate pelas mexidas do Antônio. Eu não acho que foi, porque foram erros individuais, né? Não foi erro de sistema, né? O Corinthians errou passe, né? Errou toque de bola, né, rapaziada? E acabou permitindo que o Santo André crescesse na partida. Mas por ter as peças para entrar no segundo tempo, né? Por mais que o Pedro Raul não seja craque, que o Pedro Henrique não seja craque, que o próprio Coronado não seja um gênio, você ter novas peças em campo revigoradas fisicamente, com energia, é sim importante para você conseguir um resultado como foi o de hoje. No finalzinho o Fagner fez um baita de um cruzamento na área e o Pedro Raul ganhou no alto, fazendo o Corinthians 3-2 e finalizando a partida. Festa na Neoquímica Arena, me descontrolei completamente nesse final de tarde de sábado. E o Corinthians venceu por 3-2 o Santo André. O jogo prometia ser mais tranquilo, o Corinthians vacilou, tomou um empate e, enfim, no finzinho fez o 3-2. Eu vi muita gente falando que o Corinthians jogou mal contra o Santo André por ceder os 2 gols. Eu não acho que foi uma partida brilhante, tá? Eu acho que foi uma partida no nível contra a Portuguesa, que também é um adversário fraco. O Corinthians, ele jogou pro gasto ali, no nível dos seus jogadores, fez o 2-0, só que os caras do Corinthians eu achei que foi totalmente erro de concentração do Corinthians. Tomou um empate, mas no final ainda conseguiu o 3-2 com o gol do Pedro Raul, né, de cabeça. É isso. Avaliar individualmente os jogadores e o técnico. Antônio Oliveira, eu gostei da formação que ele entrou em campo. Achei que o Corinthians demorou um pouco para entrar na partida, um pouco moroso, né? Mas depois, com o gol do Maicon ali, as coisas foram ficando mais tranquilas. Eu acho que o Corinthians tem um bom poder tá tendo, né? Um bom poder de controle do jogo. Mas como eu disse, erros individuais dos jogadores do Corinthians custaram o empate ali, quase que não consegue os 3 pontos, né? Mas eu achei que o Antônio foi bem, até com as substituições, até porque saiu o gol de um cara que ele substituiu, né? Que entrou o Pedro Raul. Enfim, tudo bem que foi na base do bom, porra. Mas eu não consigo achar, como eu vi algumas pessoas falando, né? Que ele tinha supostamente errado, né? Tenha supostamente errado nas substituições. O Cássio, não achei que o Cássio falhou nos gols do Santo André, obviamente, né? Fez uma baita de uma defesa o Cássio. Saiu muito bem nos escanteios do Santo André, né? O Cássio parece que voltou um pouco mais revigorado depois dessa uma semaninha de descanso aí que ele teve pela suspensão e pela lesão, né? Que jogou o Carlos Miguel no lugar dele. O Fagner fez um baita jogo, né? 2 assistências espetaculares, um dos passes mais lindos que eu vi na minha vida, o primeiro gol do Corinthians, né? Boa partida do Fagner. O Félix Torres e o Gustavo Henrique, no GH, eu achei que eles deram... Assim, falando do Félix Torres, tá? Eu achei que talvez tenha sido a pior partida dele com a camisa do Corinthians, tá? E ele vem fazendo jogos em alto nível, né? Ele errou alguns passes que ele não estava errando nas últimas partidas, né? O Félix Torres tem um bom posicionamento, é muito veloz, mas ali juntamente com o resto dos seus companheiros ali na defesa, tava dando umas moscadas, né? Ele e o Gustavo Henrique, teve uma hora que deu uma atrasada equivocada pro Cássio, né? O próprio Hugo, né? Enfim, deram umas batidas de cabeça ali em questão de concentração, no meu modo de ver. O Hugo fez uma partida feijão com arroz, levou um passe ali ou acolá, mas é uma partida nível Hugo, né? É considerada uma partida boa do Hugo essa que ele fez hoje. Ele não é um jogador bom, né, rapaziada? O Raniel também deu uma cochilada aqui ou ali, mas o Raniel compensa muito na agilidade que ele tem, né? Na velocidade que ele tem, com a força física, né? O Raniel é, pra mim, a melhor contratação do Corinthians em 24, por enquanto, né? O Maicon fez um grande jogo também, marcou um golaço, né? O Maicon
tem papel fundamental juntamente com o Garro para fazer esses destraves, né? O Michael não é tão bom quanto o Garro, mas ele participa bem da partida, fez um belo gol hoje. Jogou bem, o Michael saiu machucado, tomara que não seja nada grave, né? Parece ser coxa de novo, né? O Garro não fez uma partida tão genial, de brilhar os olhos, né? Às vezes o Garro ele joga um jogo meio mais ou menos, né? Mas ele compensa muito em aparecer no jogo, eu gosto disso, né? Não vou deixar de elogiá-lo por isso. Às vezes eu achei que ele deu uma segurada um pouco a mais na bola, não passou a bola antes, né? Mas que bom que não perde pressão na dele com o Fausto ali, resultou no gol do Corinthians, né? O Wesley um pouco mais apagado hoje, né? Teve uma jogada aqui ou ali no primeiro tempo, mas bem menos do que ele foi fazendo nas últimas partidas, né? O Romero também não fez uma partida muito brilhante, né? O Romero, quando joga pelo lado direito, ele cai um pouquinho, né, de produção, né? Porque o Fagner não tem subido muito na partida e ele não tem muita gente para combinar a jogada com eles, né? Ele fica muito afastado de todo mundo, eu acho, tá? Muito isolado pelo lado direito. O Romero não fez uma partida tão boa assim, tão de destaque, né? Deu um passe pro Yuri que perdeu um gol, mas não foi uma partida. A melhor posição do Romero eu acho que é de ponta esquerda, só que eu acho que o Wesley vai melhor que o Romero de ponta esquerda, tá ligado? Em participação do jogo, embora o Romero seja mais decisivo nas partidas fazendo mais gols, né? Enfim, acho que ele quebra um galho pela direita, pra te falar a verdade. O Yuri Alberto fez um bom jogo, né? Tinha feito já um gol no começo da partida com um gol de mão, depois ainda marcou o gol dele, ainda perdeu um gol, mas o Yuri Alberto, que bom que tá recuperando a fase boa de goleador, tá fazendo gol quase todo jogo, né? O Roberto joga, o Corinthians faz gol, isso é excelente pro camisa 9, porque ele é basicamente pago pra marcar gols nas partidas, né? Boa partida do Yuri. Quem entrou? O Fausto entrou, deve ter sido a melhor partida do Fausto, tá? Nesse ano 2024, entrou bem ali, roubando várias bolas, um pouco mais acordado no jogo, né, rapaziada? Vamos ver se o Fausto tem uma curva de crescimento aí, né? Foi uma boa partida, participou no segundo gol do Corinthians, ele roubando a bola também junto com o Garro, né? Quem entrou? Pedro Henrique não teve muito destaque, não apareceu muito no jogo. O Coronado deu um bom cartão de visitas, tá? Parece ser um cara habilidoso, um cara inteligente, visivelmente com um pouquinho de falta de ritmo de jogo, né? É um dos culpados ali pelo gol do Santo André, ele errou um passe ali na intermediária que não pode errar, no gol de empate, né? Deu uma moscada. Mas é o primeiro jogo do Igor Coronado, vamos ver se ele tem uma melhora física e ajuda a gente mais pra frente, né? O Pedro Raul, porra, marcou o gol da vitória, importantíssimo, né? Ele deu 2 finalizações antes, né? O Pedro Raul tem um ótimo pivô, ele é grandão, né? Consegue ajeitar a bola e fazer o giro. E o gol que ele fez foi gol de camisa 9, ele sem travantão de cabeça, né, rapaziada? Importante esse gol também para o Pedro Raul. Quem foi o outro maluco que entrou? O Gustavo Silva também entrou, né? Também, assim como o Pedro Henrique, né? Não teve muita participação na partida assim efetiva que você lembre algo sobre ele. Assuntos aí, acho que isso é a análise da partida, tá? Um outro assunto aí que teve aí, rapaziada, não sei se eu vou fazer vídeo, eu preciso ver a coletiva, a entrevista pós-jogo do Augusto falando sobre o Matias Rojas, né? E vou trazer um vídeo mais certinho aqui pra vocês. Mas a priori eu acho que realmente ele encerrou a participação dele com a camisa do Corinthians. Vamos ver aí como é que fica essa questão do contrato, né? Porque ele quer ir embora, tudo bem, ele não tá recebendo o salário, mas ele quer o contrato todo. Vamos ver se preciso ver ainda as falas do Augusto de Melo sobre esse caso, né? Mas me parece uma certa pilantragem do Rojas. Concordo que ele tem que receber o salário dele, mas uma coisa, outra coisa, né? Na minha cabeça é essa, ele vai ter que receber o proporcional do que ele trabalhou no Corinthians, né? Mas vamos ver como é que desenrola essa situação. Infelizmente estamos eliminados, rapaziada. Vexatório, como eu disse, o Corinthians encerra sua participação no Paulistão semana que vem, lá no 1º de maio, final de semana, né? Contra o Água Santa. O Corinthians eliminado com uma rodada de antecedência no Campeonato Paulista. É isso, rapaziada. A gente traz aí nas próximas horas, próximos dias, mais vídeos sobre os assuntos mais diversos do Corinthians, tá bom? Dito isso, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!